Dos Confins do Céu, o Áureo botou no encarte que ele fez as músicas baseadas nas experiências fora do corpo. As saídas do corpo. Por isso que chama Dos Confins do Céu. Conta um pouquinho dele. Que eu ia lá para os confins do céu, né? Ele pegou inspiração lá fora. Então, eu sempre tive sempre tive uma facilidade muito grande assim de desprendimento do corpo. Desde criança, quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, eu comecei a ter esse tipo de coisa. Isso na doutrina espírita, eles chamam de desdobramento, né? Eles falam desdobramento. E como sempre, eu contava para minha mãe, e minha mãe sempre, meu filho, tá tudo certo, tá tudo bem, não sei, tá tudo ok, entendeu? Ela nunca deu conta, nunca me levou para ser exorcizado, nada disso, né? E eu fui desenvolvendo essa capacidade de poder sair do corpo. Eu atribuo, às vezes, Wagner, e eu acho que você tem um pouco disso também, viu, cara? Você também tem, acho que, um pouco disso. Eu atribuo essa facilidade de sair do corpo ao excesso de audição de música. Ajuda. Entendeu? Eu creio que isso me desenvolveu alguma capacidade que saia do corpo. Isso eu suponho isso, eu imagino isso, né? Eu creio que sim. E eu tinha desdobramentos. E num desses desdobramentos, eu estava num campo, assim, parado, olhando. Eu vi que eu estava... Porque a gente percebe quando está projetado. É diferente de quando você está sonhando. É bem diferente. E é diferente de quando está acordado também. E é bem diferente de quando você está acordado. É uma consciência muito ampla e você sabe que você não está sonhando. E tem uma música aqui que se chama De Lembranças ao Campeão. Né? Também é o Ayrton. Que é o Ayrton. Eu tive assim de longe eu vi o Ayrton, né? Nesse desdobramento eu vi ele. Assim muito rapidamente eu vi. E eu me lembro que eu pensei, eu falei, é ele. Mas lá na projeção, o Wagner pode explicar isso melhor, você não vê e... olha, né? Não tem. Você vê e pronto. É uma coisa natural. Não há esse impulso que nós temos aqui na Terra, entendeu? Por exemplo, eu sou capaz de amanhã ter um desdobramento e ver você, Guru. Eu não vou falar, e aí, beleza? Você também não vai. Eu tive um desdobramento durante a pandemia, durante 3 vezes eu tive esse desdobramento. Eu estava num lugar enorme, gigantesco, enorme. Tinha muitas cadeiras, milhares, talvez 50, 60, 100 mil cadeiras. E pessoas entravam entristecidas. E eu via aquelas pessoas sentarem, jovens, velhos, eles se sentavam naquelas cadeiras muito tristes. E eu observava aquilo. Daqui a pouco eu vejo ele passar. Ele passa por mim e me vê. Quando eu vi, eu falei, Wagner. Ele passou por mim, me viu e seguiu. Falou, e aí, beleza? Não, ele passou, me viu. Ele me viu, eu sei que você me viu porque você fez uma menção física de que estava me vendo. E passou e foi embora. E você estava ativo, fazendo alguma coisa ali. Depois eu vim saber que aquelas pessoas que estavam ali recebendo eram pessoas, como o desencarne foi muito intenso no mundo inteiro, Covid. foi assim, de blocos, né? Desencarnes em blocos diários. Aquelas pessoas eram colocadas ali e ali elas recebiam palestras, já explicando coletivamente uma terapia em grupo, né? Do que havia acontecido com eles. E eu vi, mas eu não foi como eu vi ele aqui agora. Quanto tempo e tal, e a gente conversa. Não, eu vi, é diferente lá. Tem pelo menos comigo é assim, Wagner. Comigo acontece isso, né? Eu me vejo... E outra coisa que é interessante comigo, eu estou sempre sozinho. Eu nunca vi um mentor comigo. Nunca. Eu sempre estou sozinho nos locais. Eu estou em pé nos locais, caminhando, vejo várias coisas, várias entidades... Né? Eu tive, inclusive, num lugar recentemente que outro dia eu estou ali olhando uma foto numa revista, de repente eu vejo a rua que eu estava, em Cuba. Eu falei, mas é aqui! Eu já tinha dado a descrição para a Iris, né? Eu já tinha contado para ela que eu tinha estado num lugar assim, e de repente eu vejo a foto do lugar onde eu estava. Eu nunca fiz isso, eu nunca fui a Cuba. Eu nunca fui. E eu via figuras ali, sabe, desencarnadas, claro, mas totalmente semi-inconscientes.
caminhando ali naquelas ruas todas, um desdobramento inteiro. Mas eu estou sempre sozinho. O lance, às vezes, a pessoa está fora do corpo, mentores estão numa faixa mais acima, invisível, a pessoa não sequer percebe. Porque, por exemplo, o Auro contou sobre o senhor do lado do piano que ele viu. Pô, se tem um cara acompanhando ele ali fora do corpo, é muito mais fácil. Só que em outro plano a pessoa, muitas vezes você não vê o mentor, tá te coordenando, porque como é que você foi parar ali sozinho? Foi parar em Cuba como? Alguém levou. Não tem, fui parar em Cuba inconscientemente. Então, eu não sei como eu vou. Só que normalmente a presença invisível não deixa, às vezes, ver, porque está operando num plano e a pessoa aqui. Estou sempre só. E essa que o Auro estava falando, que ele viu, no lance da Covid, isso me foi explicado por um mentor desse. O problema respiratório, tá, deprime muito o campo energético, porque a principal entrada de energia e vida é a respiração. Você pode ficar 5 minutos 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem respirar já era. Então a principal entrada de prana, de energia, é a respiração. Como a Covid atacava o sistema respiratório e deprimia, a captação de energia era muito menor porque a respiração estava prejudicada. O que acontecia? O corpo espiritual encaixado no corpo humano, para compensar a defasagem de energia vital, o corpo humano puxava do próprio corpo espiritual. Quando a pessoa desencarna, ela está triste, abatida e sem energia. Que eu vi muitas vezes assim, grupos tristes, abatidos, ou dormindo após a morte, que era o ponto de recuperação do corpo espiritual, que teve que trabalhar em dobro para manter a vida física, porque tinha pouco prana, que a respiração era ruim. O Auro detectou direitinho, são tristes ali, não todos, é claro, desencarnou e sai voando, mas a maioria... Os que estavam ali eram muito tristes. Ficam desvitalizados e fica muito triste. Muito triste. E durante a pandemia eu era levado para aplicar passe e dar palestra, cara. Você dá palestra do lado de lá, não é que você vai no plano espiritual ensinar o plano espiritual, mas para a comunidade de pessoas recém-desencarnadas, você imagina, você falar de vida após a morte para os caras que já estão desencarnados e ainda não sacaram. E teve uma vez, eu fui levado num lugar, tinha um cara teimoso pra caramba que não aceitava a ideia de que ia desencarnado, Áureo. E aí, de repente, ele aceitou. Aí eu falei assim, cara, você me deu trabalho. E outra, espíritos superiores já vieram aqui te esclarecer e você não aceitou. Por que finalmente você aceitou o que eu te expliquei? Ele falou assim, eles são como anjos, o que eles falam é porque eles são avançados. Agora você é igual pessoa, se você faz, eu faço. Então tem lugar que é melhor você ir fora do corpo e conversar com a galera do que descer um mestre que não é referência para eles, no sentido de humanidade, que é uma luz maior. Então, durante o período da Covid, eu trabalhei muito, aplicando passes para revitalizar e esclarecendo. Vocês desencarnaram, fica tranquilo, vocês vão recuperar tudo, vão voltar a ficar sadios de novo, vamos tocar bola, passa para outro plano, a vida é assim, o que desencarna uma hora desencarna. Isso que a gente estuda espiritualmente, você explica do lado de lá. E não só eu, vários outros projetores e projetoras do mundo inteiro foram levados para ajudar. É uma das tarefas legais da saída do corpo, é essa. Muito legal.